Olá pessoal, terça-feira, live sobre menisco. Vamos chegando. Hoje um tema que geralmente suscita bastante questionamento, porque existem pelo menos aí uns 8 padrões de lesão de menisco muito distintos e as condutas sobre eles são diferentes. Então, para o público leigo em geral, o termo lesão de menisco é um termo bem genérico, mas quando a gente vai fazer uma avaliação do ponto de vista técnico, a lesão de menisco ela tem nuances bastante diferenciadas. Pessoal, me dá um retorno sobre o áudio, vocês estão ouvindo bem? Como é que está aí o retorno de áudio para vocês? Deixa eu só ver aqui, saudar o pessoal. O Marcelo, Valdir, Carla, Ana Thaís, Marcos Marcel, cirurgião plástico das estrelas, Joana, Rafa, Thay. Pessoal, obrigado pelo retorno. Davizinho presente aí. Rafael, angiologista das estrelas. Uma live muito prestigiada aí. Obrigado, pessoal. Os colegas, amigos e pacientes aí presentes. Pessoal, basicamente, esta é uma live focada para tirar dúvidas, tá certo? E prestigiar quem está aqui interessado e quis tá aqui discutindo e tirando suas dúvidas, tá bom? Então, fiquem bastante à vontade. Geralmente toda live inicia, né? O pessoal meio que sem perguntar nada, daqui a pouco as perguntas vêm tudo de vez. Então, você quer garantir sua pergunta, já faz logo. Toda pergunta é importante, tá certo? Toda pergunta é interessante, desde que seja realmente a sua dúvida, a sua necessidade, tá bom? Então não tenham vergonha, fiquem bem à vontade. Tem uma primeira colocação aqui de Altieres Vignoli, falando sobre mosaicoplastia. Então, deixa eu ver aqui. Ele falou que fez uma mosaicoplastia no joelho esquerdo há 38 dias e está sentindo muita dor. Está numa fase ainda, né, de reabilitação, da fase aguda para a fase subaguda. Mosaicoplastia não tem a ver com menisco, pessoal, tá certo? Mas como foi a primeira pergunta, eu vou prestigiá-lo enquanto as perguntas sobre menisco vão surgindo. Mosaicoplastia é um procedimento para tratamento de defeitos cartilaginosos, tá certo? Defeitos que são muito grandes e que estão associados a quadros de inchaço no joelho, de dor, de disfunção no joelho. É feita a transferência de uns plugs de cartilagem de áreas que não são tão nobres do ponto de vista de serem responsáveis por carga no joelho, e aí são transferidas para umas áreas mais importantes, que tem maior demanda de carga, para amenizar o problema, tá certo? Não é uma cirurgia do ponto de vista de resolução total, ideal, é uma cirurgia para amenizar. É uma cirurgia que precisa ser aberta, não dá para fazer com 2 furinhos por vídeo, como a gente faz a maioria dos meniscos hoje. E é um procedimento que exige suspender a carga no joelho durante algumas semanas e tudo. Então, não é tão simples, não é tão frequente de ser feito também, tá joia? Então, tem que ter um pouquinho de paciência, tá certo? Mas, muito importante sua pergunta, porque poucas pessoas conhecem sobre isso, Altieres, tá bom? Se você tiver algumas dúvidas em maior detalhe, você pode discutir com o seu médico ou me mandar no direct depois, tá bom? Porque é um tema bem grande. Olá, Érica, Gustavo, Estezinha. Boa noite, pessoal. Roneibe aí. João. Dan. Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aí nossos primeiros minutinhos de live, recebendo a turma. Juninho, Gal. Gleidson Santos, aí meu joelho deu problema no menisco. Pois é,
Então, problema no menisco, pessoal, é o seguinte. Primeiro vamos compreender o que é o menisco. O menisco é um tecido fibrocartilaginoso. Vocês já viram aquelas rodinhas de silicone de patinete? É mais ou menos um material parecido com aquilo. E ele faz o rebordo da articulação e a função dele ali é dar congruência. Você já viu como é uma arruela, né? Como ela se molda para o contorno da cabeça de um parafuso? A função principal daquilo dali é aumentar a área de contato. Quando você aumenta a área de contato para receber determinada força de compressão, você tem uma maior distribuição dessa força e isso faz com que o estresse de pressão dessa força ele seja mais diluído, ou seja, ele se torne menor. Isso é importante porque a vida útil dos nossos tecidos articulares ela tem uma relação com a pressurização. Nossos tecidos eles precisam ser pressurizados de maneira adequada, bem distribuída, tá certo? Para que tenham uma vida útil longa, né? Com tendência de desgaste dessas coisas precoces muito suprimida, tá bom? Então o menisco tem essa função, ele faz um contato com a cartilagem e essa cartilagem ela precisa desse contato para que o líquido, né? Existe um líquido benéfico que é uma lâmina fina de líquido na cartilagem, que atua como nutridora, como antiatritante, e o menisco ajuda nessa distribuição para que toda a cartilagem se banhe desse líquido que a gente chama sinovial, que é um líquido transparente e numa quantidade bem laminar, pequenininha, né? Então o menisco tem essa grande importância. Saudar o pessoal aí que está entrando. Railine, Gil, Dan, Paloma, Caribé. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Dai. Altieres, então, finalizando aqui a questão dele sobre o tempo de recuperação. Altieres, geralmente 1 mês e meio você fica sem pisar e a partir disso você vai progredindo carga aos poucos, tá certo? E depois disso você vai fazer treinamentos neuromotores, tá certo? E aí, passando, né, mais algumas semanas, progredir fortalecimento, progredir carga, né? Progredir exercício com maior repetição e tudo. As primeiras 6 semanas é bastante proteção, tá joia? E aí as semanas seguintes é meio que recuperando, que a pessoa perde de musculatura, né? Durante esse período, para devolver a mobilidade articular, tá joia? Então, Gleison, que foi já que puxou aí essa questão do menisco, perguntando, né, sobre o joelho deu uma alteração no menisco, fez várias fisioterapias, não resolveu, continua travando. Então, vamos lá. A gente falou sobre a função, a importância desse menisco, né? Então, o que é que acontece? Às vezes o menisco ele pode sofrer uma ruptura, seja porque ele sofreu uma torção, seja porque sofreu uma contusão, seja porque esse menisco ele está desgastado, né? Algumas pessoas têm uma tendência que pode estar associada à artrose clássica, né? Condicionamento genético já de tendência desse tecido ele se fragilizar, sabe? É como se o menisco fosse um tecido fibrocartilaginoso bem hidratado, com bastante elastano, com bastante proteína de colágeno e outras proteínas estruturais, mas de alguma maneira você tivesse uma tendência daquilo ficar um pouquinho mais ressecado, mais quebradiço, né? Com menor elasticidade, e isso favorece uma fragilidade, né? E isso pode gerar inclusive roturas espontâneas ou com mínimo trauma, tá certo? Então, basicamente, essas são as duas principais maneiras de o menisco romper, né? Geralmente, ou um atleta que sofreu uma contusão ou uma torção maior, mais ampla, e ali ele rompe o menisco, ou um menisco que está se desgastando por fragilidade, né? Por uma tendência e tudo. E aí ele chegou a se romper, tá certo? Algumas pessoas podem ter predisponentes genéticos, como por exemplo o menisco discoide, que é uma variação anatômica, né? Que às vezes pode estar associada a um maior risco aí de ruptura. Mas é uma exceção. Então, esse menisco, quando ele se rompe, ele pode gerar dor, certo? Ou não. Ele pode gerar travamento do joelho, que seja a incapacidade de esticar completamente ou a capacidade de fletir, de dobrar completamente. Ele pode ficar causando um aumento de líquido no joelho ou não, tá certo? E essa lesão ela pode cicatrizar espontaneamente dentro de 1 mês e meio ou não, tá
tá joia? Então, vai depender muito do padrão de lesão. Então, as lesões que são menores, elas têm maior chance de cicatrizar espontaneamente ou de não incomodar. As lesões que são mais na borda do menisco, na parte de fora, essas lesões têm maior capacidade de cicatrização, porque elas recebem vascularização sanguínea. Precisa chegar sangue para cicatrizar um tecido. O menisco, quando ele vai se aproximando do centro do joelho, ele se torna uma estrutura que é igual uma unha, não recebe sangue. Se você quebrar uma unha, ela fica lá quebrada. Então, o lugar onde ocorre a lesão no menisco influencia, né, a extensão da lesão e o padrão. Lesões verticais, que basicamente é um cisalhamento, né, como se ele partisse de cima a baixo numa periferia, tem uma chance melhor de cicatrizar, tá certo? Do que uma lesão oblíqua, onde gera como se fosse uma orelha no menisco, certo? Essas lesões são chamadas flaps e elas costumam muitas vezes fazer sintomas que inclusive podem ser transitórios, ou seja, às vezes o seu joelho está travando, inchando, doendo, às vezes parece que não tem nada. E isso às vezes fica recorrendo, tá certo? Então essa também é uma característica de lesões assim. Às vezes você pode ter um cisalhamento vertical que se estende bastante e joga uma aba do menisco toda para o centro do joelho. E aí isso pode gerar um travamento, uma dor, mas dependendo, se você tolera aquela dor de alguma maneira ou encara ela, enfim, e aí você consegue acomodar aquele tecido ali, de alguma maneira também você pode ficar com o joelho que funciona para suas coisas e às vezes você até irreleva aquele limitação, aquele desconforto que o joelho está provocando, certo? Mas acaba que essas lesões onde tem deslocamento grande de menisco, que tem flap, ou que tem arrancamento da raiz, que é o lugar onde o menisco ele se insere no osso para se ancorar, essas lesões, via de regra, elas precisam ser corrigidas cirurgicamente, certo? Algumas outras lesões, como lesões por desgaste, igual eu falei, quando está fragilizado, às vezes ela não dói, certo? Ou então às vezes ela gera um desconforto muito discreto, que não te atrapalha, um desconforto muito focado para determinada coisa ou jeito, né, que para você não é tão importante. E como lesões por desgaste, igual o próprio nome já fala, elas estão acontecendo porque o menisco está favorável para ocorrer aquilo. Elas são um tipo de lesões que você pode acabar regularizando cirurgicamente, mas pode ocorrer algum outro tipo de padrão de lesão também por desgaste um tempo depois, certo? E você voltar a ter sintomas. Então, isso acaba sendo uma coisa relativa, tá certo? E também, geralmente, quem tem um desgaste no menisco tem também uma tendência, uma facilidade, muitas vezes associada, de ter desgaste e inflamações em tendões, na cartilagem. E, às vezes, a dor não é só necessariamente por aquilo dali. E às vezes, se você faz uma intervenção, pode ser que a dor não melhore completamente ou melhore só por um período. Então, isso daí tem que ser muito avaliado caso a caso. Diferente, igual eu falei, de lesões que vem lá no laudo, né, na imagem. Lesões em flap, lesões em alça de balde, lesões de raiz. Tá certo? Essa lesão de raiz, ela merece uma atenção especial, porque é assim, os meniscos, eles são fixados no rebordo. A gente chama de cápsula, é como se fosse uma lona que reveste todo o joelho. Porém, eles têm uma seção que vai para o osso, como se fossem dois ganchos que prendem o rebordo, na frente e atrás. Quando você desagarra, né, uma raiz dessa, e muitas vezes a gente vê a raiz, principalmente a raiz posterior de um dos meniscos se romper, quando o fêmur acomoda sobre a tíbia, e aí o menisco era para estar ali fazendo uma contenção, como ele está desagarrado, ele perde a capacidade de fazer essa contenção. Então ele não funciona bem, é como se ele não existisse. Então é como se você perdesse totalmente a função do seu menisco. Então esse é um tipo de lesão que deve ser avaliada a reinserção, a fixação dele, tá certo? Para você conseguir recuperar a função desse menisco. Alguns pacientes, né, a gente tinha uma regra mais ou menos de que pacientes acima de 40 anos teriam uma dificuldade muito grande de cicatrizar a nossa tendência de suturar, de costurar esse menisco, de fixar ele, de reinserir ele, porque a essa altura a capacidade de metabolismo já não está tão favorável. Hoje a gente já coloca isso como uma coisa meio relativa, tá certo? A gente vai avaliar o joelho como um todo, o conjunto de lesões que está ocorrendo. E
é importante saber que quando a gente vai abordar um menisco, a gente tem as meniscectomias, as regularizações, onde a gente resseca os fragmentos que estão machucados, ou a gente regulariza eles, e geralmente a paciente já pode ir de alta no mesmo dia ou no dia seguinte, já liberado para pisar, né? Faz a adaptação inicial com muletas, e assim que se sente seguro e confortável, o fisioterapeuta já autoriza a saída das muletas. Mas quem faz uma reparo, uma sutura, né, precisa proteger. Igual quando você tem um corte na pele, você não faz um repouso, uma proteção para evitar que o ponto se rompa, a mesma coisa no joelho. Então, às vezes, a gente limita a carga ou deixa uma carga pequena, parcial, apenas com o joelho mais esticado, que é uma posição mais favorável para não forçar o menisco. Ou então a gente limita a dobra do joelho até determinado ângulo e vai progredindo de uma maneira individualizada, dependendo do que a gente conseguiu perceber de segurança naquela sutura, para que a gente consiga cicatrizar ele e preservar a função dele, certo? Então, tem esses dois caminhos, o de tentar preservar, para preservar a função, e o de regularizar apenas, perdendo um pouco daquela função, ou uma parte maior daquela função, mas tentando aliviar a dor, ou porque a gente não tinha um paciente com a idade favorável, ou porque aquela lesão era muito antiga. A gente sabe que lesões antigas têm uma chance muito maior de falhar a tentativa de ser reparado, de ser fixado, reinserido, ou porque o conjunto de lesões no joelho, né, como danos graves na cartilagem e tudo, isso daí favorece uma mecânica no joelho que vai tender a romper aquele menisco novamente. Então, às vezes você pode ter um sucesso inicial e lá na frente ele falha, certo? Então, isso é julgado caso a caso. Eu vou prestar atenção, pessoal, um pouquinho aqui no chat, só para ver se tem comentários novos. Podem ficar à vontade para interagir, tá bom? Deixa eu só dar um alô pro pessoal aqui de novo. Então, estávamos no comentário de Gleison, né? Alô, Micaele, Joseli, Rogério Dourado, professor, meu amigo, um abraço. O que seria bom para condromalácia patelar? A gente vai ter a live sobre patela amanhã. Vai ser às 18 horas, de 17h59. E aí a gente vai falar muito sobre isso. Medical Solutions, um abraço, fornecedor aí de implantes. Jonathan, atleta aí do Baía de Feira. Marquinhos, Karine. Obrigado, pessoal, pela presença. Público bem diversificado. Aqui a gente tem atletas, médicos, profissionais de educação física, de fisioterapia, os pacientes de menisco, pacientes de cartilagem, de outras relacionadas a outras coisas, paciente dos outros, paciente meu. Sejam todos bem-vindos, obrigado pelo prestígio, pela presença e muito pela participação, tá bom? Danleis. Boa noite, tive 2 lesões no joelho direito e deu edema ósseo no esquerdo, deu fissuras condrais profundas, voltei a jogar sem fazer tratamento. Lá na frente posso sofrer com isso? Olha só, o edema ósseo é uma coisa transitória, não existe edema ósseo. Eu tenho um edema ósseo, né? Igual, eu tenho uma mancha na pele. Não é assim, o edema ósseo é um momento ali que representa uma sobrecarga ou um momento de contusão, certo? Ou interpretação de estresse no osso, certo? Aquilo em algum momento se acomoda. Mas se você tem fissuras condrais, é porque sua cartilagem está sofrendo desgaste. E aí você deve fazer um tratamento. E o tratamento para desgaste na cartilagem inclui controle de peso do corpo. Então você deve estar assistido com um nutricionista, um médico que trabalha com emagrecimento, um endocrinologista. Você deve fazer infiltração com ácido hialurônico, que vai diminuir o atrito na sua cartilagem. Vai atuar como se fosse um óleo de engrenagem, né? Só que é uma coisa natural, que não deixa resíduo, não faz assim algum efeito colateral, algum risco, algum prejuízo no corpo. Então isso é muito bom, é um fator nutritivo também. E existem diversos extratos, como sachês e cápsulas, que estimulam também a cartilagem. Eles têm efeitos mais discretos, alguns até questionáveis, mas o que a gente faz? A gente associa eles, a gente vai rodiziando eles ao longo do tempo para que você tenha uma perspectiva de efeito mais ampla, mais esperada, tá certo? Ficar sem tratar não é uma boa ideia. Alô, Ataniel. Então, uma pergunta aí do professor Ataniel. Qual o tempo da recuperação da cirurgia do menisco? Então, pessoal, o menisco ele tende,
quando ele é reparado, suturado, reinserido, a cicatrizar em 1 mês e meio. Então, durante esse período é muita proteção, em seguida vai reabilitando. Então, para você ficar bem, para sua atividade de trabalho e tudo, vai ser algo de pelo menos 2 meses a 3 meses. E geralmente para voltar para os esportes e tudo, talvez aí pelo menos uns 4 meses, dependendo da intensidade, da qualidade da sua reabilitação. Quando a gente faz menissectomias e regularizações mais focais, menores, a reabilitação é mais rápida. Eu vou dar um exemplo. Eu operei um paciente na quinta, a gente regularizou uma lesão no menisco lateral dele. Era uma lesão focal no corno anterior do menisco lateral. Então, foi na quinta de tarde, teve alta na sexta de manhã, aí passou sábado, domingo, na segunda ele passou comigo e disse que queria ficar sem muleta e eu liberei, porque não tem necessidade, ele está se sentindo bem, está confortável, nem estava usando as medicações que eu passei todas para dor. Então, regularizações focais, tá certo? A gente não precisa mexer muito no joelho, a gente entra com a câmera que parece uma caneta, certo? E entra com a instrumentação também que parece, né, umas varetinhas onde a gente pode regularizar ali, mexer no menisco, debridá-lo e regularizá-lo. Então, é algo muito pouco agressivo, muito pouco invasivo. Então, geralmente, nos primeiros dias você já consegue sair da muleta e você não sente tanta dor. A reabilitação para dirigir, para usar escadas, rampas, terrenos irregulares, vai sendo conforme vai passando os dias, as semanas, e você vai se sentindo seguro e confiável, né, e confortável com o seu joelho sem estar dependendo de medicações fortes. Então, isso é uma coisa que é mais ou menos desse jeito. E é claro que cada pessoa é de um jeito, certo, pessoal? É igual eu dou o exemplo de uma coisa bem básica, que é uma infiltração no joelho. Às vezes eu infiltro o joelho do paciente, o direito e o esquerdo, e às vezes um tem uma resposta mirabolante, o outro tem uma resposta muito fraca, com a mesma medicação, o mesmo médico que fez a infiltração, e e os joelhos, às vezes, com a ressonância muito parecida. Então, cada paciente é de um jeito, tá certo? Mas eu falo pela maioria dos casos que acontece, tem sido algo muito tranquilo, tá bom? Então, a gente fica muito feliz com isso. A técnica por vídeo tem sido muito boa. Alô, Yasmin, Anderson, Rafael da Podofit, Renan, Carlos, boa noite, Carlos. Jaque Carneiro, oi doutor, nenhuma live de tibia e fíbula, eu aqui cheio de dúvidas. Jaque, pode mandar sua dúvida aí que eu respondo. Quando você fala tibia e fíbula, você teve uma fratura, vai ter uma live sobre fratura, se não me engano, no sábado. A agenda tá lá no feed, basta você conferir, ver o horário direitinho e o dia, tá joia? Mas se preferir, pode mandar agora. Jéssica, Carla, olá Carla. Eufrásio, Jaque, vamos acompanhando aqui. Ó, Danley, ótimo profissional, super recomendo. Obrigado, pessoal. A recomendação de vocês é tudo pra mim, tá joia? Suamine, Alan, Marcílio. Grande participação também dos profissionais e dos pacientes. Alan, oi Alan. Luana, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. A live deu até mais uma enchida aí agora. A gente tá tendo live todo dia, mesmo assim a gente tá conseguindo ter uma frequência bem bacana e uma participação bacana. Então, pessoal, vou esperar aqui para ver se chega a pergunta, né, da Jaque. Quando a gente faz um procedimento no menisco, certo? Muita coisa influencia, tá bom? Então, por exemplo, se o paciente é um paciente jovem, atleta, ele sofreu uma torção, uma contusão, ele fez uma ruptura no menisco, numa zona que é mais passiva de cicatrização, que é uma lesão que não é tão extensa, e ele operou comigo logo, assim que controlou a dor no joelho, tá bom? A chance desse menisco ficar praticamente zerado, o paciente muito bem, é muito alta, certo? Porém, um paciente que tem uma lesão mais extensa ou mais complexa, com vários padrões radiais ou horizontais ou mais extensos de lesão, essa lesão é uma lesão mais antiga e esse paciente tem inflamação na membrana do joelho, que é a sinovite, tem desgaste na cartilagem, que gera irregularidade no deslizamento sobre esse menisco, que gera um estresse,
né, que muda a mecânica de pressurização no deslizamento, por exemplo. Ou se esse paciente tem um desvio de eixo na perna, dele é torta e aí ele acaba distribuindo mais carga numa das regiões, ou se ele está com um sobrepeso, ou se ele está sem musculatura, que é uma coisa que quanto mais vasta, mais ampla, mais a articulação está protegida, né? Porque a musculatura ela filtra, ela distribui o choque, o impacto, o movimento de uma maneira muito homogênea, muito mais branda para a articulação. Então, uma pessoa que está com esses outros prejuízos, né, no que toca a articulação, tem uma chance de o desconforto não se resolver tanto quanto a gente gostaria após um procedimento, ou de não se resolver tanto, ou de às vezes voltar a ter algum outro desconforto, ou melhorar uma parte do padrão de desconforto e outra parte continuar. Então é muito comum, às vezes o paciente chega para mim, vim porque passei com não sei quem, não sei aonde, tinha uma lesão no menisco que ele me falou que eu tinha que operar. Beleza, vamos avaliar. Quando a gente avalia, ali no exame físico, eu percebo que ele tem um componente de dor focal ali, às vezes, sei lá, no corno posterior do menisco medial, mas ele tem um padrão de dor que é mais importante na patela. E aí, se eu fizer a cirurgia desse paciente, ele vai melhorar aquele componente do menisco, muito provavelmente. Mas a parte da patela não é de influência nenhuma. O tratamento de patela é uma coisa completamente diferente. Ele vai ter que entrar numa programação de controle de peso do corpo, uma programação de fortalecimentos com metas específicas, com algumas estratégias de proteção para a progressão desse treinamento, que ou ele atinge aqueles objetivos, ou aquela patela não vai parar de doer. Ele vai precisar fazer viscosuplementação com ácido hialurônico, vai precisar usar extratos de manipulação fitoterápicos, rodizar isso ao longo de um tempo. O metabolismo de osso subcondral, de cartilagem, de tendão, são metabolismos muito lentos. Ao longo da nossa vida, a gente é acostumado a sentir dor por dor muscular, às vezes por estiramento, por contusão, por sobrecarga, fadiga. O músculo tem um metabolismo muito rápido. O músculo dói muito intensamente, muito rápido, mas também ele se abranda em dor, inflamação muito rápido. Já tendão, cartilagem ou subcondral, não. Geralmente, os processos que vão levar à resolução de um edema ósseo, de uma tendinite, de uma sobrecarga articular, às vezes demoram. Então a pessoa vai precisar de uma paciência. Isso tudo exige uma conversa diferente, vai ser uma perspectiva, uma programação diferente. Então, às vezes, o que é que eu faço? Eu tenho que conversar. O que é que você está tendo? Qual é a parte que está doendo que a gente pode ter uma perspectiva de melhorar, e qual é a parte que a gente tem que trabalhar de outra maneira, certo? Tem lesões de menisco, igual eu falei, flaps, lesões de raiz, com extrusão ali do menisco, quando ele se afasta do lugar onde ele deveria, lesões em alça de balde, que eu sempre recomendo cirurgia, nos pacientes que são mais jovens, que não é aquela artrose já franca, já estabelecida, com múltiplos fatores associados, porque a gente sabe que aquilo dali é um fator mecânico que pode estimular dor crônica, que pode estressar a cartilagem, fazer com que a articulação fique circulando citocinas inflamatórias, que vão ficar aumentando o líquido do joelho, que vão ficar gerando dor, travamento, disfunção. Esse travamento, se ele vai sendo tolerado ao longo do tempo, nem que seja 1, 2, 3 graus, que é muito pouco, mas isso vai sobrecarregar a patela, lá na frente associar mais problema. Isso daí vai ser difícil de tratar porque vai estimular algumas fibroses lá na frente. Isso daí vai por um mecanismo que a gente chama de inibição artrogênica, que existem nervinhos que estão ao redor da articulação, que eles são retrógrados, eles voltam para a coxa e eles induzem uma atrofia da musculatura da coxa como um mecanismo que não é um mecanismo de proteção do corpo, mas que não é interessante, que é de evitar que a pessoa se movimente, sabe? É meio que sabotar aquela articulação, aquele membro, para evitar a inflamação e a dor. Então, se a pessoa às vezes tolera uma lesão, que às vezes é uma indicação já cirúrgica, ficar tolerando por muito tempo, a pessoa acaba tendo uma tendência de poder não conseguir corrigir a dor e tudo da maneira tão rápida ou de maneira isolada, digamos assim, com a intervenção cirúrgica, ou de não atingir tão rapidamente ou não em nenhum momento atingir um controle de dor total, tá certo? Então, tem coisas que precisam ser abordadas. Deixa eu só voltar a acompanhar aqui.
Ô, Jack. Doutor, operei o joelho em 2017, fiz uma artroscopia, até hoje não consigo jogar a bola 100%. Então é isso, Jack. É basicamente avaliar o seguinte. Primeiro é bom repetir uma ressonância para avaliar se você não agregou algum outro tipo de lesão no joelho. Seja um outro padrão de lesão do menisco, seja uma re-rotura do menisco. Tem uma coisa que a gente, quando entra, às vezes, para regularizar o menisco, é igual eu falei no começo, o menisco tem uma função lá, ele não está lá por acaso, não é um órgão vestigial, algo assim. Ele distribui pressão, é importante que o joelho tenha uma pressão bem distribuída para que tenha uma vida útil longa, né? Não chegue em idades precoces já com o joelho já desgastado. E ao mesmo tempo a gente tenta poupar o máximo possível durante o procedimento. Então, às vezes, nisso de tentar poupar o máximo possível, pode ser que não foi regularizado, ressecado o tanto quanto deveria ser suficiente para sua dor, para resolver sua dor, entendeu? Ou, às vezes, você tem outros componentes, igual eu falei, né? De repente cartilaginosos ou de inflamações por sinovite, que podem justificar isso daí, tá certo? Tem que ver como é que tá a questão do seu condicionamento físico, de musculação, para estar preparado para jogar bola, né? O peso do corpo, algumas outras coisas, né? Para poder a gente não ficar às vezes só pensando nessa questão do menisco, tá bom? Albert, boa noite. Anderson Fera, boa noite. Aldinéia, Beca, Milena Leite, Doutor Pedro, referência de Jacobina. Dan Veiga, doutor, o paciente que teve ruptura do menisco e fez procedimento para correção, consegue voltar às suas atividades físicas normalmente? É isso que eu falei, a tendência é que sim. A gente considera hoje a cirurgia de menisco uma cirurgia muito bem sucedida, tá certo? Algumas pessoas, a depender do padrão de lesão, se for um padrão muito extenso, mais antigo, associado com outras coisas, tudo que a gente não conseguiu preservá-lo e que você perdeu bastante menisco, você acaba perdendo uma certa proteção de impacto, igual eu falei. Só que essa proteção de impacto ela não é formalmente proibitiva, tá certo? A gente sabe que eu recomendo que pacientes que passaram por meniscectomias, ou seja, retirada de menisco muito vasta, muito ampla, sabe? Acabaram perdendo uma proteção importante. Se esses pacientes são muito jovens, eu sempre recomendo colocar na balança o que é que representa para você aquele esporte que envolve impacto, contato, riscos aumentados de torção, de contusão, certo? São esportes mais agressivos ou coletivos, ou, sabe? Para você botar na balança e escolher a que risco você quer submeter o seu joelho ao longo do tempo, tá bom? Porque exercícios individualizados, personalizados, controlados em planilha, tá certo? Bem regulares, são exercícios mais seguros. Exercícios que envolvem impacto, contato, exercícios, práticas coletivas, são práticas mais que têm maior risco, tá bom? Mas não existe, hoje não se discute mais uma questão de proibir, de falar, você não deve fazer. É o paciente quem deve decidir o quanto pesa aquilo para ele na sua vida, tá certo? Hoje o cara sai de casa para bater o baba, não é ir fazer 1h30 de um esporte aeróbico. É ir pro churrasco com os amigos, conversar sobre a vida, entendeu? Falar sobre política, falar sobre futebol. É sair de casa ali por 1h30, certo? E deixar um momento ali para a esposa dele, para ele também, tá certo? É um momento para ele se distrair, para ele praticar o que ele gosta, o que cabe na rotina dele, no horário dele, né? Então, isso tem um valor subjetivo muito grande, para o qual não cabe o médico julgar isso, tá certo? A gente precisa passar para vocês, basicamente, o que é que representa de risco, de benefício, tá bom? Como é que a coisa pode ser, e aí você coloca na balança e decide. A gente está aqui para acompanhar, para orientar, tá bom? No que for preciso. Mas essa questão de proibição, esse tipo de coisa, é uma coisa que está... hoje em dia a gente tem uma abordagem mais diferente, tá bom? Vamos lá. Alô, Ailan, Branca, Ramon,
Altieri, mais uma pergunta aqui sobre mosaicoplastia. Alguma restrição para andar de moto sob escada? O procedimento é feito para que depois você tenha liberdade para fazer essas coisas todas, tá certo? O primeiro mês e meio é muita proteção, e depois desse primeiro mês e meio é preciso que você compreenda que o seu joelho passou por um período de inflamação, de resposta cicatricial, e que ele perde um pouco de condicionamento muscular, neuromotor, e que isso vai sendo recuperado aos poucos. Então, as coisas começam muito leves, muito controladas, e elas vão avançando, tá certo? Anderson Fera, boa noite, doutor, boa noite a todos. As dores do nervo ciático, qual o melhor método de intervenção? Olha só, o nervo ciático é um conjunto de raízes nervosas que saem da coluna, né, do plexo lombar, e ele desce ao longo de toda a região posterior da coxa. Muitas vezes o nervo acaba sendo irritado, inflamado, justamente por contraturas musculares, porque esse nervo ele mergulha na musculatura, a região glútea para a região posterior da coxa, e essa região aí, geralmente ela é muito negligenciada no sentido de alongamentos, de reforços musculares, balanceamentos, simetrias da musculatura. Isso influencia no sentido de favorecer estiramentos, de favorecer contraturas, de favorecer processos inflamatórios e irritativos que acabam por contiguidade, ou seja, está ali pertinho uma coisa da outra, vira um balaio só e inflama tudo. Só que o nervo, ao contrário do músculo, que é uma coisa focal, ele acaba irradiando dor pelo membro todo, às vezes, tá certo? Uma dor que você percebe ela ao longo de um trajeto. Então, a maioria dos tratamentos, né, que você vai desenvolver para o nervo ciático vão ser com os terapeutas físicos, né, os fisioterapeutas, e vão envolver basicamente as liberações, tá bom? Vai envolver a devolução de um bom nível de alongamento, um termo mais amplo que a gente usa, que é o de mobilidade como um todo. E você vai fazer no início controle de dor, tá certo? Acho que agora voltou o sinal. Acho que algum número me ligou aqui, aí travou tudo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, assim, o tratamento do nervo ciático não tem cirurgia, tá certo? Você tem que procurar aí um fisioterapeuta, tá certo, Anderson? Fecha um pacote de tratamento com eles e manda bala. Raimundo, Val, Pedro Miller, boa noite. Lindaiane, Laiane, João Pedro. Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos. A live tá rolando aí, já estamos 40 minutos na live. Mas quem chegou agora aí ultimamente pode fazer pergunta e tudo, tá certo? Fiquem à vontade. A live hoje é sobre menisco. Eu já conversei um pouquinho sobre a anatomia do menisco, sobre a função do menisco, sobre os padrões de lesão principais, sobre o que é que a gente... como a gente aborda, como é mais ou menos a recuperação, mas se tiverem perguntas mais específicas podem fazer, tá certo? Então, assim, pessoal, a fisioterapia, né, para algumas lesões do menisco, não é necessariamente que você vai fazer a fisioterapia vai fazer colar o menisco, tá certo? Esse menisco ele vai colar espontaneamente ao longo de um mês e meio, ou ele não vai colar, tá certo? Mas durante esse período que você teve aquele rasgo no menisco e tudo, a fisioterapia vai te ajudar a controlar a dor, vai te ajudar a manter um padrão de marcha adequado durante esse período, tá certo?
vai ajudar a evitar que você perca a musculatura, tá bom? Tem técnicas também analgésicas para minimizar de você estar usando remédio forte para dor, esse tipo de coisa, tá bom? Então, a importância da fisioterapia é isso, né? Então, tem lesões, igual eu falei, por exemplo, uma alça de balde, uma flap, uma lesão de raiz com extrusão, tá bom? São lesões que elas vão precisar de cirurgia muito provavelmente. Então, às vezes você inicia com a físio, eu sempre mando meu paciente para a físio antes, mesmo sabendo que vou operar, porque você faz um pré-condicionamento, né, e tudo. Tem outras lesões, como por exemplo, lesões em joelhos desgastados, lesões horizontais na posterior do menisco, que vale a pena a gente tentar progredir um fortalecimento. Então, nessa fase inicial, né, a fisioterapia pode ajudar vocês com a questão da dor, do desconforto e ir progredindo um fortalecimento mais controlado e tudo. Porque se você às vezes atinge um fortalecimento, por mais que você tenha aquela lesão ali, e ela é uma lesão que praticamente pode acontecer de forma espontânea ou trauma mínimo, não necessariamente precisa ser operada. Às vezes, se você faz um fortalecimento e tudo, dependendo do que você faz na sua vida, pode ser que aquilo não te incomode, tá certo? E aí, a melhor maneira de você se manter com uma lesão de menisco sem ela te incomodar e sem operar, vai ser que você ganhe fortalecimento. Porque o fortalecimento ele vai te dar aí pelo menos umas 4 coisas. Ele vai diminuir a transmissão de choque, de impacto, de contato naquela articulação e naquele menisco. Vai diminuir a sensibilidade à dor, né? A sensibilidade daqueles nervos ao redor da sua articulação à dor. Ela vai ficar diminuída, tá bom? E o próprio caminho que leva ao fortalecimento, né? O treinamento com carga, até o treinamento com exercício de repetição também, vai fazer com que haja um estímulo mecânico para que aquele tecido ele se renove numa taxa maior, para que ele se repare. Então, isso daí é a sua melhor oportunidade de conseguir ter uma lesão, né, de menor grau, de menor, né, de menor tamanho, ou por um menisco que está como um todo ali desgastado, certo? E tem muita chance de sofrer novas rupturas nos próximos meses, nos próximos anos, né? E de você ficar bem sem a cirurgia. Então é por isso que é importante, tá bom? Então não é necessariamente assim, mandou para fisioterapia e o menisco não resolveu, tá certo? É desse jeito. Deixa eu acompanhar aqui a participação do nosso colega da Físio. Alô, aí um abraço para o Instituto Mover. Então, um trabalho pré-operatório contribui muito para a recuperação pós-operatória. Então, perfeito. É igual eu falei, sempre que possível, já inicia na fisioterapia. Você já tem ali um vínculo estabelecido com o serviço, com o profissional. Você vê se você se identifica, se foi um lugar que você tem um acesso, que você vai conseguir ter uma frequência, certo? E você já vai desenvolvendo propriedades, né, de controle de dor, né, de condicionamento, que vão favorecer com certeza uma reabilitação mais rápida, tá certo? Isso é o que vai definir. Às vezes as pessoas ficam muito afobadas para ver quando é que vai poder dirigir, quando é que vai sair da muleta, quando é que vai deixar de usar as medicações, quantas medicações, o quão forte vai precisar usar medicações. E a fisioterapia pré-operatória talvez seja a questão, o ponto aí onde você vai ter uma maior influência sobre essas questões, tá joia, pessoal? Então, já que é a live de fraturas é sexta, já vou começar a fazer minha lista hoje. Pode fazer a lista. A live de fraturas é bem concorrida, é igual a de ligamento, a de hoje é um pouquinho mais light. E aí você já chega na frente fazendo suas perguntas lá para garantir. Que é de ontem, o pessoal depois me falou que tiveram algumas perguntas que eu não dei conta de responder, porque eu não conseguia ver. O chat estava rolando assim, parecendo O povo estava discutindo um ligamento ontem em altíssimo nível. Tava uma coisa bem calorosa as discussões. Foi muito bom. Valdênia, Edinalva, um abraço. Ivaneide. Então, a participação dos colegas da Físio. Obrigado, pessoal da Físio. É extremamente importante essa questão de realizar fisioterapia pré- e pós-operatória, né? E como você falou, pós, né? Aquela coisa. Meu paciente, sempre que o serviço tem um fisioterapeuta já, né, dentro do hospital, ele já inicia ali no mesmo dia, né?
E no dia seguinte, quando vai de alta, eu já oriento já de procurar físio. Então, pessoal, às vezes você está com os pontos ali, você não consegue fazer tudo, mas você consegue fazer alguma coisa, né? Muita coisa. Principalmente esse início é importantíssimo, porque vão as orientações, né? Às vezes eu falo, você tem que andar. Aí o paciente não anda. Por quê? Porque ficou com medo. Né? Ou então ele quer andar por conta própria. Ele às vezes está andando com um padrão de marcha ruim que vai acabar atrasando ou gerando dor por discinesias em outras articulações. Então, tudo isso daí vai ser importante. Um abraço aí para o pessoal até agora entrando. Participação, pessoal. Quem está chegando agora também pode fazer pergunta. Fiquem à vontade, tá bom? Ó, o Guilherme. Cortei meu cabelo com seu pai na estante, Guilherme. Tô aí, ó. Ficou bonito. Milena. Matheus, um abraço, pessoal. Ó, Dani Cordeiro. Boa noite. Referente ao ácido hialurônico, qual sua eficácia no tratamento da artrose? Dani, o ácido hialurônico, ele é um agente antiatritante, é um agente nutritivo, é um agente que amplia uma coisa natural que a cartilagem produz, que é o ácido hialurônico, é um componente constitucional da cartilagem. Então isso tende a aliviar a dor, isso tende a criar um ambiente mais saudável e tende a minimizar desgaste a longo prazo, tá certo? A resposta de uma pessoa para outra em relação ao controle de dor, em relação ao avanço do desgaste é muito variável. A gente sabe que as questões genéticas são soberanas e a gente não tem fatores preditores do como é que sua genética ela vai se manifestar ao longo do tempo, mas igual eu falo, a artrose ela não tem uma solução única, certo? Rapaz, eu tô com a garganta um pigarro chato danado. Tava de boa, aí comecei a live e pronto. Parece que é pra encher o saco. Então, a artrose ela não tem uma solução única, tá joia? Você precisa associar as medidas, porque a gente não tem uma pílula mágica, uma coisa assim que você tomou e seu joelho tá novo, zerou, tá certo? A gente tem um monte de coisa que funciona para algumas pessoas, para outras não funciona. Às vezes funciona por um tempo, depois deixa de funcionar. Às vezes tem uma parcela de ajuda que não é tão grande, mas quando você se expõe a essas inúmeras coisas que a gente tem à disposição, às vezes alguma coisa encaixa bem para você, tá certo? Ou então a somatória deles chega a um nível de satisfação para você poder fazer suas coisas, para se sentir bem. Então eu gosto de tentar de uma maneira controlada. Não dá para fazer tudo. Se eu for oferecer tudo que tem para artrose, o paciente, a grande maioria dos pacientes não vai ter capacidade financeira de alcançar. Então a gente vai fazendo o básico, que é o que a gente mais espera que dê certo. A gente vai vendo quais são os pontos de maior necessidade dessa pessoa, oferecendo e orientando as prioridades e tentando fazer um acompanhamento até a coisa chegar num denominador que seja agradável, tá joia? Lindaiane, doutor, tenho lesão na cabeça do fêmur e ultimamente está formigando a perna no local próximo. Isso é normal? Então, assim, existem vários tipos de lesão. Se for lesão de cabeça do fêmur, às vezes cabeça do fêmur muito pode acontecer a necrose, tá certo? Necrose é uma coisa que quando agudiza a dor, é uma dor que você não consegue nem apoiar o pé para pisar. Isso exige uma procura imediata para ortopedista para intervenções. Mas às vezes a pessoa teve uma necrose no passado e aquilo gerou algum grau de deformidade. Aquela cabeça do fêmur ela não distribui carga de uma maneira tão adequada, ela tem uma certa sensibilidade, irritabilidade que pode às vezes gerar tanto influências da articulação na musculatura ao redor, quanto dor propriamente ao redor da articulação. Então isso daí exige de você um condicionamento constante, acompanhamento constante, com um especialista em quadril, um ortopedista geral que seja de sua confiança e uma equipe que vai te acompanhar para uma terapia física, que tanto pode ser no ambiente de pilates, de fisioterapia convencional ou de uma academia, de um centro de treinamento funcional, tá bom? Com um profissional, educador físico, fisioterapeuta para acompanhamento longitudinal, tá bom? Uma articulação, quando ela sofre algum dano, e aquele dano é uma coisa que ficou ali, alguma limitação, alguma predisposição para gerar dor, inflamação, ela exige um acompanhamento
constante. Mas se você falha em alguns momentos, passa alguns meses que não acompanhou, não, né? Mas você precisa pensar que você precisa de um acompanhamento longitudinal, de alguma coisa ali para estar estimulando, para estar protegendo, tá certo? Porque se chegar a essa perda de condicionamento, você vai deixando isso acontecer, a cada dia que passa, aquilo vai se tornar mais frágil, mais irritadiço, tá certo? E te prejudicar. Olá, Dalila, Rafa. Vamos lá, Hebe, outra pergunta. Boa noite, meu joelho está muito melhor depois da infiltração. Médico top, esse doutor Paulo. Obrigado. Obrigado. Hebe, de Euclides da Cunha. Bem, pessoal, no raio aí de 200 e poucos quilômetros, eu tenho recebido bastante paciente. Obrigado pelas indicações de vocês. Tá joia? Isso aumenta muito aí nossa responsabilidade em ser referência, tá bom? E de entregar bons resultados. Maso Moreira, boa noite, doutor. Fiz uma reconstrução do joelho, vai fazer 3 meses, ainda está enchendo e sinto dor. É normal? Olha só, não é o mais comum, tá certo? Volta e meia, algum paciente pode ficar com a dificuldade para o joelho, né, absorver aquele líquido. O que é que acontece? Quando faz uma reconstrução, provavelmente está falando que você fez um ligamento. O ligamento ele é feito através de um túnel no osso, do fêmur e um túnel no osso da tíbia. Se você pegar um fêmur, um osso, um fêmur, uma tíbia, você partir ele no meio, ele por dentro, ele parece um cacto, ele é cheio de... Você já viu a consistência do óleo de soja, o óleo de cozinha? É como se fosse um óleo de soja que a gente tem dentro de um osso igual ao fêmur ou a tíbia. Aí quando você faz um furo no osso para passar um tendão, que vai ser o novo enxerto, o novo ligamento, né? Aquele buraco ele fica vazando gordura, e gordura demora para absorver. Então já misturou com algum pouco de sangramento, né, da articulação, porque foi preciso debridar gordura, alguns tecidos fibróticos, né, regularizar menisco, cartilagem, enfim. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, essa parte de líquido, de sangramento é um pouco mais rápida de absorver, mas a parte de gordura, às vezes, algumas pessoas demoram, tá bom? Então, não é o mais comum o seu caso, tá bom? Mas algumas pessoas eu vejo acontecer isso. Alguns pacientes meus já aconteceu isso. Depois a coisa normalizou, evoluiu todo mundo bem. Uma opção que pode ser feita, às vezes eu faço, não é comum, mas às vezes eu faço, para essa aflição de o joelho demorar mais do que a média das outras pessoas de esvaziar, é uma punção. Funciona com agulha, aspira, tá certo? Para acelerar esse processo. Tá joia? Olá, Drica, olá, Kátia, Dr. Ebert, referência aí em cirurgia do ombro, em Céu do Bonfim. Lindaiane, você colhe o que você planta, você é competente. Obrigado, pessoal. Lore Suan, cisto de Baker. Pode aumentar de tamanho, qual a causa? Então, assim, pessoal, o cisto de Baker ele pode surgir de uma forma espontânea. É um cisto que surge, né, por uma projeção de tecido mole na cápsula, que fosse eu que falei a lona, que refere o joelho, só que lá atrás, na parte do joelho atrás. O cisto de Baker ele tende a ter um tamanho bem limitadinho, de 1 centímetro e pouco até 4, 6 centímetros, e ficar quietinho lá. Às vezes está mais cheinho, às vezes está mais vazio, mas ele, teoricamente, como tem um crescimento lento, ele consegue acomodar bem ali atrás, não é para incomodar. A gente sabe que pessoas que têm lesão de menisco, ou artrose, alguma coisa de desgaste ou de inflamação no joelho, elas têm uma tendência maior de ter o cisto. E eu sei de que meus pacientes têm muita preocupação quando vê a questão do cisto, né? E aí a pessoa acha que é o cisto que provoca a dor no joelho, que provoca o problema, que é o problema, enquanto não é. O cisto é só uma consequência ali, de repente, de um líquido no joelho que está circulando com mais citocina, inflamatória, algo assim. A gente resolve o problema no joelho. O cisto geralmente fica quietinho. Você quer ver quando é que um cisto dá problema? É quando ele se rompe. Ele é uma membrana, uma bolsa fina, né? Parede fina. E às vezes, espontaneamente, ou por hiperpressurização, alguma coisa, ele pode romper. Só que ele rompe e depois ele se cicatriza espontaneamente ao longo de algumas semanas. E fica tudo bem, não tem nenhum risco. Quando isso acontece, isso pode gerar uma dor na panturrilha, na batata ali, ou na parte de trás do joelho, que às vezes a pessoa pensa até que é uma trombose. Até a gente pensa que é trombose. Quando isso acontece, volta e meia chega alguém para mim que rompeu o cisto, eu peço Doppler para confirmar, para ficar seguro e afastar que houve uma trombose. Porém,
essa situação não exige cirurgia, tá bom? Até hoje, esse tempo todo que eu atendo mesmo de gente, eu só operei um cisto de Baker. Era um paciente que tinha um cisto de Baker de 20 e poucos centímetros, que alastrava por quase a perna toda. Foi um caso extremamente raro, diferente, e eu cortei a conexão do cisto com a articulação para poder ele parar de crescer e de incomodar, e também um efeito estético, né? Porque imagine uma bolsa de 20 e poucos centímetros que esse paciente tinha atrás do joelho. Então, como eu atendo muita gente, esse tipo de coisa acaba aparecendo para mim. E às vezes não tem nem tanta referência e tudo do que é que as pessoas, os outros médicos em geral fazem, ou geralmente de como é que isso evolui e tal, porque é muito raro, tá bom? Mas é dessa maneira. Então, um abraço aí, ó, Jéssica, Itana, do Thiago Neves. Tiagão aí, em breve a gente está operando paciente juntos aí, Thiago. Douglas, Manolita, Renato, um abraço, pessoal. Altieri aproveitou bastante a live. É isso aí, pessoal. O espírito tem que ser igual de Altieri. A gente tá aí nos 5 minutinhos finais, tá bom? Que eu vou encerrar às 9 horas. Porque eu tenho que ter voz, porque até domingo vai ter live todo dia. Viu? Mas é isso aí. Tem que tentar aproveitar o máximo possível. E, igual eu falei, hoje foi de menisco, mas vocês viram que eu respondi bastante coisa de outras, de cisto, de cartilagem, de ligamento e tal, artrose. Então, nas próximas também vocês podem surgir. Às vezes a dúvida surge depois. Fala, pô, tá na live ali com o Dr. Paulo e a dúvida surgiu depois. Aparece aí amanhã ou depois e tira a sua dúvida. Então é normal o joelho ficar estalando muito depois de uma cirurgia de mosaicoplastia, ou seria alguma alteração por causa da cirurgia? Olha só. O estalido, às vezes, na cartilagem acontece pelo seguinte. Você tem um deslizamento, tá certo? Da cartilagem. A cartilagem, quando ela tá lisinha, tá bem, né, novinha ali, sem nenhum frangeamento, erosão, fissura, nada disso, que é muito homogêneo, sabe? É como se fosse, pensa, se você rebater uma escama de peixe, é como se estivesse deslizando uma escama de peixe sobre outra. E aí, quando você tem uma lesão, você cria ranhuras, né? Uma lixa, quando a gente passa uma lixa na parede não faz barulho, um chiado, porque o que é uma lixa é uma coisa irregular, tá bom? Então, quando a cartilagem está desgastada, ela atrita sobre a outra, ela provoca um ruído. Na mosaicoplastia, você tem uma área de cartilagem grande e você preenche com alguns tarugos circulares de cartilagem para minimizar o tamanho daquela coisa toda desnuda ali que perdeu a cartilagem. Então, quando você junta vários círculos, fica uns espaçozinhos entre eles. Então, o ruído é esperado que ocorra, certo? Mas você não deve se basear no ruído para pensar que sua cirurgia não está evoluindo bem ou algo do tipo, tá certo? Isso está dentro do esperado. E até para quem tem condropatia patelar, né, ou enfim, outras alterações de cartilagem, a gente consegue muitas vezes tratar a dor, melhorar a função, né? Às vezes, quando a gente faz ácido hialurônico, uma boa parte relata que até sentiu uma melhora da crepitação nas primeiras semanas e tal, mas esse não é o foco, essa não é a expectativa. A questão de ruído, esqueça. De crepitação, esqueça, certo? A gente tem gente que tem crepitação excessiva e tudo, não sente dor nenhuma, e tem muita gente que não tem praticamente quase nada de erosão em si, sente muita dor, tá certo? Vamos lá. Pessoal, estamos já na reta final. Obrigado a todos que participaram, tá certo? Surgiram mais 2 perguntas aqui. Eu vou tentar responder só mais essas 2, tá bom? Que é a do Emerson e a do Pedro, tá bom? E aí vamos fechar. Emerson, doutor, boa noite. Fraturei, operei a tíbia e rompi o ligamento do tornozelo. Fiquei 3 meses sem pisar. E agora sinto dor no joelho e falta de estabilidade. Então, assim, para avaliar a instabilidade no joelho, a gente tem que avaliar se houve ruptura de ligamento. Quem dá a estabilidade do joelho é o ligamento. A gente tem ligamento cruzado anterior e posterior no centro do joelho e tem as laterais, onde tem o medial e o complexo lateral. Então, para a gente avaliar esses ligamentos, a gente precisa de ressonância desse joelho, tá certo? Então, pode ser que quando você teve a fratura, isso também gerou uma lesão ligamentar e no início não é feita a correção de lesões ligamentares na fase aguda, porque você tem risco muito alto de fibrose.
Então a gente prioriza fazer a fixação das fraturas e em segundo momento avaliar isso, mas não pode também ser negligenciado, esquecido. Então é importante que já é um bom tempo já para você discutir isso com quem está te acompanhando, tá joia? E aí você já começa a pensar nesse tratamento sequencial, se for realmente necessário, se houver realmente alguma coisa. Porque às vezes é simplesmente o fato de você ter perdido a musculatura, ela ter hipotrofiado ao longo desse tempo. A sensação que a hipotrofia dá é realmente que o joelho está sem ligamento, está solto. E às vezes você recupera aquela musculatura e se sente bem, tá joia? Mas é importante avaliar essa parte. Dayana, obrigado por disponibilizar seu tempo para a live, muito bom, esclarecedor e didático. Obrigado, pessoal. Sempre dê os retornos. Se for para esculhambar também, pode ficar à vontade, tá bom? Porque aí eu vou tentando melhorar. Doutor Pedro Miller, né? Doutor, tive o LCA, o menisco radial, o LCM, poplíteo fibular e arqueado posterolateral. Qual seria o prognóstico de maneira geral? Olha só, sempre que a gente associa a lesão, a gente acaba tendo um prejuízo da nossa expectativa do retorno em alto nível. Mas é possível que você retorne em alto nível para o seu esporte, enfim. E isso daí vai depender muito de como é que foi, como é que cicatrizou. Às vezes você tem uma lesão parcial do LCM ou do complexo arqueado posterolateral e poplíteo fibular, que é tudo do mesmo complexo lateral. E essa lesão parcial acabou que ela não repercutiu em folga, em ruptura completa, em estabilidade. E acaba que depois passa aquele primeiro momento, você fica como se tivesse uma lesão isolada de ligamento, tá certo? Outras vezes não, outras vezes as lesões são completas e você precisa também operar isso, tá certo? E quando se opera isso, né, tanto do que consegue se entregar de resultado cirúrgico quanto do resultado de reabilitação, da qualidade, né, cirúrgica, qualidade de reabilitação, você vai poder ter uma expectativa tão boa quanto um ligamento, né, comum ou não. O que a gente já pressupõe de antemão é que sua reabilitação vai ser um pouco mais lenta, tá certo? Vai exigir uma equipe, né, de cirurgia, uma equipe de reabilitação fisioterapêutica mais especializada, mais experiente e que o tempo onde você vai atingindo novamente o movimento completo, a força muscular, o controle neuromotor, né, controle de dor, de inchaço, é um tanto mais lento, tá bom? Mas você pode sim voltar em alto nível para sua atividade, tá joia? Então, aí pessoal, uma série agora de mensagem, de agradecimento. Obrigado pessoal, obrigado aí Dani, Leidiane, Emerson, Jéssica, valeu Altieres, Leidiane, Jaque, Dan. Pessoal, muito obrigado. Boa noite aí para vocês, tá joia? Tudo de bom. E a gente se vê aí, durante a semana eu tô aqui o tempo todo, tá joia? O que for surgindo, tem o direct, eu respondo 100% do direct e na live também, beleza? Então, um abraço a todos e boa noite.